Olá, tudo bem? O filme começa mostrando Eileen, uma mulher que trabalha em um reformatório para adolescentes problemáticos. O lugar é rígido, sério e abriga jovens que cometeram grandes erros no passado. Depois de mais um dia de trabalho, Eileen estaciona perto da praia para tentar relaxar. Enquanto está ali, ela percebe um casal em um carro à frente, trocando beijos e se aproximando cada vez mais. Observá-los desperta sentimentos estranhos dentro dela. Para tentar se acalmar, Eileen pega um pouco de neve gelada e coloca por dentro da roupa. É a forma que ela encontrou de tentar sufocar essas emoções. No caminho de volta para casa, seu carro velho começa a soltar fumaça. Ela abre a janela para o ar circular e evitar inalar a fumaça. Quando finalmente chega, vê que o pai terminou todas as bebidas alcoólicas da casa. Sem reclamar, ela pega garrafas novas e as coloca no lugar das vazias, só para evitar qualquer discussão. No quarto, Eileen guarda o pouco dinheiro que tem em um esconderijo secreto, come alguns chocolates e se deita na cama, perdida em pensamentos. Na manhã seguinte, ela volta para o trabalho. Da janela do escritório, Eileen observa um garoto chamado Lee Polk, parado sozinho do lado de fora. Ele é um dos internos do reformatório. Enquanto o encara, uma colega entra, entrega alguns papéis e ainda reclama que Eileen não está se esforçando bastante. Mais tarde, Eileen precisa inspecionar os visitantes dos adolescentes, garantindo que ninguém entre com objetos proibidos. Durante o expediente, ela também cruza com um dos seguranças, Randy, por quem acaba sentindo uma certa atração. Naquele dia, há uma festa no reformatório. Um antigo médico está se aposentando. Durante a cerimônia, ele apresenta uma nova psicóloga, doutora Rebecca, que a partir de agora vai trabalhar com os adolescentes. No caminho para casa, Eileen para em uma loja para comprar mais bebidas para o pai. Ao chegar, encontra o homem bêbado do lado de fora, segurando uma arma, enquanto um policial tenta acalmá-lo. Eileen consegue levá-lo para dentro. Lembra o pai de que ele não é mais policial e recolhe todos os sapatos dele, só para impedir que ele saia novamente naquele estado. No dia seguinte, já no trabalho, Eileen volta a notar Lee do lado de fora. Enquanto leva o lixo, vê uma mulher descer de um carro vermelho brilhante. Ela está bem vestida, exala confiança. Mais tarde, Eileen descobre que aquela mulher é ninguém menos que a nova psicóloga, Rebecca. Durante uma reunião, Eileen não consegue parar de encarar a nova colega. Depois, Rebecca pede ajuda para encontrar um espaço para organizar algumas coisas. Eileen a leva até o vestiário. E quando Rebecca sai, ela chega a cheirar o casaco dela, como se sentisse uma estranha conexão entre as duas. Em um evento de Natal, Rebecca aparece de repente, mas a festa é interrompida quando uma briga explode entre alguns adolescentes e os seguranças. Rebecca deixa a sala rapidamente, parecendo preocupada. Naquela noite, Eileen volta à loja para comprar mais bebidas e cigarros para o pai. Em casa, acende um cigarro no fogão da cozinha. O pai faz um comentário ácido sobre a aparência dela e em seguida fala sobre Lee Polk. Ele conta que o garoto certa vez esfaqueou o próprio pai enquanto o homem dormia. E ainda diz a Eileen que ela jamais seria capaz de fazer algo assim, a não ser que não tivesse mais ninguém na vida. No dia seguinte, Eileen faz a ronda nos quartos e passa pelo de Lee. Curiosa, entra escondida na sala de arquivos para bisbilhotar o prontuário dele. Mas acaba levando um susto quando Rebecca aparece e a ajuda a recolher os papéis derrubados. Antes de sair, Rebecca convida Eileen para visitar seu escritório um dia. Mais tarde, Eileen nota que Lee não está no lugar de sempre. Logo depois, a mãe dele chega. Rebecca a recebe gentilmente. Lee se recusa a falar com ela. A mulher sai furiosa, arrasada. Rebecca, então, se oferece para conversar com Lee em particular. Quando um dos guardas tenta algemá-lo, ela pede que não façam isso. Assim que eles saem, Randy debocha da atitude de Rebecca, mas Eileen a defende, dizendo que Lee não apenas machucou alguém, ele machucou o próprio pai, e isso significa alguma coisa. Mais tarde, Eileen encontra um caderno que Rebecca esqueceu e o devolve. Rebecca a convida para sair e tomar umas bebidas. Em casa, Eileen se arruma com cuidado. Ela escolhe um vestido que pertencia à mãe, depila as pernas e se prepara para o encontro. Querendo estar no seu melhor, Eileen se arruma com cuidado para o encontro. Naquela noite, elas se encontram no único bar da pequena cidade. Entre goles de bebida, as duas conversam. Eileen comenta que seu carro vive com um cheiro ruim por causa da fumaça. Rebecca sorri, toca de leve a perna dela
e pergunta sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, Rebecca descobre que Aileen não é casada. Aileen, por sua vez, fica surpresa ao saber que Rebecca também é solteira. Elas falam sobre como o trabalho no reformatório era para ser algo temporário. Rebecca, então, conta um pouco sobre seu passado. Diz que cresceu com um tio e que às vezes sente falta dos lugares ensolarados onde costumava viver. A conversa muda de rumo quando começam a falar sobre Lee e sobre a mãe dele. Rebecca também comenta sobre um professor que fazia experiências estranhas com drogas em prisioneiros. Ela deixa claro que nunca aprovou essas ideias, mas acredita que as pessoas só conseguem melhorar quando encaram a verdade de frente. Enquanto conversam, 3 homens bêbados começam a importuná-las. Rebecca, tentando quebrar o clima, brinca com eles, troca os nomes das duas e passa a se apresentar como Aileen, chamando Aileen de Rebecca. Logo depois começa a tocar uma música animada. Rebecca se levanta e convida Aileen para dançar, e Aileen sente o coração acelerar com cada toque da nova amiga. Quando uma música lenta começa a tocar, as duas se aproximam ainda mais, dançando juntas. De repente, um dos homens tenta interromper, mas Rebecca reage rápido. Dá uma cotovelada nele e continua dançando com Aileen, como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, antes de ir embora, Rebecca dá um beijo suave em Aileen e entra no carro. Atordoada com o que acabou de acontecer, Aileen volta para dentro, termina de fumar o cigarro que Rebecca deixou pela metade e pede outra bebida. Na manhã seguinte, Aileen acorda dentro do carro, deitada sobre o próprio casaco e com dor de cabeça. Ao olhar para fora, percebe que o porta-malas está aberto. As chaves sumiram. Ela logo entende que o pai deve ter pegado os sapatos de volta. Caminhando até a casa, ela bate na porta, mas ele finge que não a ouve. Sem saída, Aileen entra pela janela aberta. Ela pede as chaves do carro, mas o pai joga um livro do andar de cima e diz que ela precisa lê-lo antes de pegar as chaves de volta. Ele a repreende por ter passado a noite fora e por estar usando o vestido da mãe, o mesmo que ela usou no velório. O pai não acredita que a filha passou a noite com uma colega de trabalho e diz que não quer que ninguém a veja daquele jeito. Mais tarde, enquanto Aileen limpa o vômito no carro, o policial Buck aparece. Ele avisa que algumas pessoas viram seu pai apontando uma arma para um grupo de garotos. Aileen pega o revólver e, por um breve momento, imagina como seria se apontasse para mesma. No trabalho, Aileen descobre que Rebecca não vai voltar antes do Natal. Triste, ela finge estar doente e vai até a sala vazia de Rebecca. Ali, deita a cabeça sobre a mesa e acaba adormecendo. No sonho, está dentro do carro novamente, com a fumaça enchendo todo o espaço, até não conseguir mais respirar. Assustada, acorda tremendo. Naquela noite, ao chegar em casa, encontra o pai caído no chão, ao pé da escada do sótão. Desesperada, Aileen o leva às pressas para o hospital. No caminho, seu pai está confuso. Chama a filha por outro nome e chega a tocar a perna dela de um jeito que a deixa desconfortável. No hospital, o médico diz que ele só precisa de alguns pontos e que não há uma lesão grave na cabeça. Mas alerta, em continuar bebendo daquele jeito, o resultado pode ser fatal. De volta para casa, recusa dormir no quarto, dizendo que o ambiente é assombrado. Em vez disso, se deita no sofá, bebida em mãos. Enquanto estão juntos, ele lembra que aquele casaco que Aileen tanto gosta pertencia à mãe dela, depois que ela voltou de um hospital psiquiátrico. Fala sobre como as pessoas costumavam culpá-lo pela doença da esposa, mas garante que, apesar de tudo, a amava de verdade. Então ele diz algo que destrói Aileen por dentro. Afirma que ela nunca vai ser amada da mesma forma que ele amou a mãe dela. Segundo ele, Aileen é o tipo de pessoa que nunca será a personagem principal da vida de ninguém. Essa frase fica martelando na mente dela. Mais tarde, já no banho, Aileen começa a imaginar como seria se machucasse o próprio pai, até mesmo matá-lo. No meio desses pensamentos perturbadores, o pai grita da sala, avisando que uma mulher está no telefone. E para a surpresa de Aileen, é Rebecca, convidando-a para passar a véspera de Natal juntas. Naquela noite, Aileen vai até o endereço que Rebecca lhe passou por telefone. A psicóloga está tentando acalmar seu gato, que logo depois acaba deixando para fora. Com um sorriso leve, Rebecca pede desculpas pela bagunça na casa, enquanto ignora uma ligação que chega no telefone. Aileen, um pouco tímida, leva uma garrafa de vinho, mas percebe que não trouxe saca-rolhas. Rebecca ri e, sem pensar duas vezes, usa um sapato e a parede para empurrar a rolha da garrafa. Ela comenta que aprendeu esse truque na época da faculdade. As duas começam a beber e conversar.
Rebecca conta que mora sozinha e que gosta dessa liberdade. Para provar o que diz, grita alto dentro da própria casa, só porque pode. Enquanto procuram algo para jantar, Rebecca admite que não preparou nada. Aileen, nervosa, sobe as escadas para se acalmar. No banheiro, seu olhar se prende a uma barra de sabão com um fio de cabelo escuro grudado, um detalhe que a deixa desconfortável. De volta à cozinha, Aileen não consegue segurar uma risada ao ver que Rebecca só encontrou picles e queijo para o jantar. Querendo ser educada, ela come um pouco, mesmo sem gostar muito. Durante a refeição, Rebecca desabafa, reclamando sobre como o chefe do reformatório é rígido demais. Enquanto conversam à mesa, ela comenta que as duas têm muitas coisas em comum. Por um instante, Aileen acha que ela está falando de amor. Mas Rebecca muda de assunto e traz à tona o caso de Lee, o garoto que matou o próprio pai. Ela pergunta o que Aileen acha que levou Lee a fazer aquilo. Aileen responde de forma vaga, dizendo que muitos jovens carregam raiva dos pais. Mas Rebecca discorda. Com um tom firme, ela conta que Lee esfaqueou o pai com uma faca de cozinha e que ele confessou tudo a ela quando finalmente conseguiu falar. Rebecca então pede que Aileen prometa guardar um segredo. Sem hesitar, Aileen concorda. É nesse momento que Rebecca revela algo chocante. Aquela não é a casa de Rebecca, e sim a casa do garoto. Elas estão sentadas, naquele exato momento, na antiga casa de Lee. E no porão, a mãe do garoto está amarrada. Aileen congela em estado de choque e tenta sair. Mas Rebecca bloqueia a porta. Com um olhar calmo, ela diz que gosta muito de Aileen, mas que precisa da ajuda dela. Rebecca explica que depois que Lee lhe contou toda a verdade, ela foi conversar com a mãe do garoto. Mas a mulher não reagiu bem e tudo saiu do controle. Agora Rebecca diz que realmente se importa com Aileen e que se ela sente o mesmo, precisa ajudá-la. Sem palavras, Aileen, tocada pela confissão, admite que também sente algo por Rebecca. Sem pensar muito, ela vai até o carro, pega a arma do pai e retorna à casa. Com a voz trêmula, Aileen diz que não quer machucar ninguém, só quer assustar a Sr. Polk para que elas consigam descobrir toda a verdade. As duas descem juntas para o porão. A Sr. Polk está amarrada, mãos presas, boca coberta por uma mordaça. Rebecca se aproxima, retira o pano da boca dela e com um olhar firme exige que conte tudo. Enquanto isso, Aileen permanece próxima, segurando a arma. A mulher, ao ver o revólver, fica em pânico. Tremendo de medo, entende que não tem outra saída. E então começa a falar. Com a voz embargada, a Sr. Polk revela um segredo terrível. Seu marido abusava de Lee. Rebecca e Aileen ficam horrorizadas, incapazes de processar tamanha monstruosidade. E então, como se quisesse ferir ainda mais, a Sr. Polk olha diretamente para Aileen e diz algo cruel. Que ela nunca entenderia aquela situação até se casar e ter filhos. Essas palavras fazem algo dentro de Aileen se quebrar. Tomada por um impulso de raiva, ela puxa o gatilho e atira no ombro da Sr. Polk. Rebecca corre até ela, pega alguns comprimidos e tenta controlar a situação, dando os remédios para amenizar a dor e mantê-la em silêncio. Quando o caos finalmente diminui, Rebecca se vira para Aileen, assustada, e pergunta: por que ela fez aquilo? Aileen, ainda tremendo, só consegue responder que estava cheia de raiva e que não conseguiu se controlar. Rebecca, ainda abalada, pergunta a Aileen o que elas vão fazer agora. Aileen pensa por alguns segundos, então com a voz firme, sugere um plano. Ela diz que podem culpar tudo no pai dela. Ele vive bêbado, anda armado pela cidade e todos sabem disso. Se algo acontecesse, as pessoas acreditariam que foi ele. Aileen continua explicando. Depois que o pai fosse preso, ela e Rebecca poderiam recomeçar do zero, longe dali, em Nova York. Rebecca concorda. As duas então carregam a Sr. Polk, ainda consciente, mas fraca pelos remédios, até o carro velho do pai de Aileen. Antes de partirem, Rebecca diz que vai limpar qualquer pista que possa incriminá-las e precisa ir até sua casa para pegar algumas coisas. Elas então combinam de se encontrarem na casa de Aileen, que vai embora levando a mãe de Lee no carro. Em sua casa, ela se prepara rapidamente para fugir com Rebecca. Mas está ficando tarde e ela não aparece. O tempo passa e Rebecca não volta. Aileen então se dá conta de que foi enganada por Rebecca mais uma vez. Ela foi deixada sozinha. Sem entrar em pânico, ela dirige até uma área isolada, uma floresta silenciosa e distante. Ali, deixa o carro estacionado, motor ligado, enquanto a fumaça começa a se acumular no interior. A Sr. Polk, fraca e sonolenta pelos comprimidos, não consegue se mover. Aileen se afasta do carro e caminha pela estrada deserta. Algum tempo depois, um caminhão passa.
O motorista para, oferece uma carona e Aileen aceita, sem dizer uma única palavra sobre o que acabou de acontecer. Sentada no banco do passageiro com os olhos perdidos na estrada, ela não diz para onde está indo. No fundo, Aileen só quer uma coisa: deixar toda aquela vida para trás. E assim termina Meu Nome Era Aileen. Até o próximo recap, valeu e até mais.